Uma pergunta que eu quero fazer para vocês que é muito importante. A gente percebe, principalmente nos iniciantes, que ao analisar um fundo imobiliário, eles olham principalmente PVP e o dividendo pago, né? E aí acabam não se atentando em outras questões. Quais são os pontos que vocês acham que é muito importante para o investidor se atentar ali antes de comprar um fundo imobiliário? Eu acho que olhar o dividendo é o pecado capital, né? E a gente está falando de uma indústria que até 2018 tinha 200 mil investidores e passados aí 4 anos e meio, quase 5, tem 2 milhões de investidores, né? Uhum. Então ainda é uma indústria muito incipiente, muito verde ainda, né? Os investidores ainda estão aprendendo, estão se situando, estão começando a entender como é que funciona a dinâmica. Analisar só os dividendos é o pecado capital, porque acaba não vendo o que está lastreando aquele dividendo. Então, esse fundo aqui é um fundo high yield. O que significa high yield? Significa que é um fundo que paga mais dividendo? Não, se você colocar dessa forma, todo mundo vai querer um fundo high yield. Sim. Mas por que ele paga mais dividendo? Porque ele está assumindo mais risco. Ele está comprando operações que têm um componente de risco maior do que outras operações. Consequentemente, ele pode pagar mais, como ele pode ter uma queda abrupta, repentina naquele fluxo e, consequentemente, isso impactar no valor da cota. Então, sem dúvida, eu acho que essa curva de aprendizado dos investidores, de uma maneira geral, é determinante para superar esse tipo de erro, né? A gente lá no Trix, por exemplo, né, a gente tem uma matriz de avaliação de fundos imobiliários. Então, assim, tá definido o que a gente precisa olhar, quais são os quesitos, e a gente tem notas. Então, vai de 1 a 5, cada critério ali tem em torno de 3 a 4 notas. Então, a gente analisa a gestão, a estrutura do fundo, o valuation. Então, aí, o dividendo é uma nota componente do valuation que está dentro desse contexto das outras 4 notas, entendeu? Sim. E analisa a diversificação da carteira, a qualidade de diversificação da carteira. Então, sei lá, são 20, 22, 23 notas que a gente tem ali para analisar um fundo imobiliário. E aí, a partir daí, essa nota é um componente para a gente juntar com a nota dos outros fundos e aí, no geral, selecionar uma carteira de fundos imobiliários. Então, são vários quesitos, né? Você vê, o dividendo é uma fração. É um ponto Não que não seja importante, é óbvio que o fundo pode ser perfeito, mas se ele pagar 5% ao ano, talvez ninguém queira comprar, né? Então, é uma combinação. O dividendo certamente é importante, mas se você colocar ele como fator isolado, você está muito direcionado a errar. E no valuation, por exemplo, tem o dividendo e tem a expectativa de dividendo futuro. Então, assim, acho que mais importante, as pessoas pegam muito do dividendo passado, né? Então, esse fundo entregou 20% de dividend yield nos últimos 12 meses. Mas aí você olha para frente, foi porque ele vendeu um imóvel. Ou foi porque um fundo de tijolo, ele tinha um inquilino, o inquilino pagou uma multa, saiu e o fundo tá vago. E para frente? O imóvel tá vago, né? O imóvel tá vago. E para frente? Quanto que esse cara vai distribuir? Se ele não tem mais inquilino, se ele não tem mais renda, não vai distribuir nada. Qual uma forma da gente poder analisar, talvez olhar os dividendos pagos nos últimos 5 anos? É uma boa métrica pra gente pensar no futuro ou não tem nada a ver? Não. Como a gente enxergar esses divindendos projetados? Ele precisa estudar o fundo. Ele precisa ler relatório de gestão. Ele precisa ler, e assim, não adianta falar ler com gestores, que é uma coisa que a gente faz, né? Então, assim, ler o relatório gerencial e falar com os gestores. E é o que o Gabriel falou, a gente tem um time que só faz isso. Trabalha, né, a semana inteira, o dia inteiro, analisando o mercado. Então, acho que isso é determinante, né? Sem dúvida. Então, você precisa olhar o histórico mesmo, né? Não adianta você ler um relatório gerencial, você precisa ler o relatório gerencial dos últimos 6 meses, no mínimo. E acompanhando o fato relevante, e acompanhando, se o gestor participa de podcast, se faz o próprio podcast. Uhum. A gente lá no TXF11, por exemplo, faz um webcast mensal, em que a gente solta o relatório gerencial, busca a pergunta dos investidores, tanto por e-mail quanto nas nossas redes sociais, e depois a gente faz um webcast sobre isso, falando sobre os principais pontos As dúvidas. Do relatório gerencial e sobre as dúvidas, respondendo as dúvidas. Então, assim, é uma análise bastante complexa. Sim, não é pra qualquer pessoa. Por isso que é bom ter um suporte, enfim, pode ser relatórios de casas de análise, ou o Trix, no caso que vocês já entregam de mão beijada, onde o cara vai fazer o investimento, né? Exatamente. Agora, eu sinto assim, quando a gente fala de fundo imobiliário de tijolo, quando a gente vai fazer análise de ativo, obviamente, me parece muito mais fácil. Se você vai olhar, o cara tá na Juscelino Kubitschek, o cara tá aqui na Faria Lima, ou, enfim, galpões já é mais difícil. Mas fundo imobiliário de papel, eu acho extremamente difícil avaliar
a segurança da carteira, né? O que vocês pensam sobre isso e qual uma forma do investidor tentar entender o que está ali naquele fundo imobiliário de papel? Quais são os CRIs envolvidos? Qual é o risco envolvido? Eu acho que primeiro entender qual é a fonte pagadora, né? Porque num fundo imobiliário de tijolo, é o que você falou, o imóvel está na Juscelino, você fala assim, se o inquilino sair, entra outro. Sim. Né? Se o galpão é ali em Cajamar, se o inquilino sair, entra outro. Agora, quando você fala de fundo de papel, se o cara não pagou, é complicado você executar. Você executa, geralmente tem garantias. Então, o que você tem que avaliar? Quem é o pagador? Acho que esse é o primeiro ponto. Qual que é a relação da dívida versus a garantia? Essa dívida, ela tem 2 vezes de colateral, de garantia. Ou seja, eu emprestei 10 milhões, mas eu peguei um imóvel de 20 milhões em garantia. E você tem que analisar outros fatores relacionados à dívida. E aí, com isso, você avaliar se aquele fundo de papel é bom ou não. E aí entra a bifurcação de fundos high yield versus fundos high grade. O high yield são riscos de crédito mais delicados, mais controversos, mas que pagam mais. E o high grade aqui são os melhores pagadores, e mesmo assim a gente não está imune a problemas, Claro. né? Haja visto Light, haja visto Americanas, mas em tese são os melhores pagadores, que naturalmente vão pagar menos. Mas você vê a fonte pagadora, eu acho que é o ponto de partida. E eu acho que em fundo de papel, por ser um ativo financeiro, a pessoa deveria estar muito preocupada em analisar a gestão. Assim, porque o fundo de papel, o gestor consegue em um mês, então você lê o relatório gerencial do mês passado, no mês seguinte, 15, 20% da carteira mudou, porque ele vendeu, né? Um FOF, por exemplo, consegue fazer isso muito rápido. O fundos de CRIs ainda tem uma liquidez um pouco menor, mas ele consegue ligar para um gestor ou para um family office, para uma corretora, vende esse CRI para mim. Então, assim, é importante entender a qualidade da carteira, mas é muito importante você entender a qualidade da gestão. Assim, o histórico da gestão, quais foram o quanto de tempo esse fundo tem. Num fundo de papel, isso é muito mais importante, por exemplo. O track record do gestor, da pessoa mesmo, que faz a gestão no dia a dia, o cara que toma decisão ou que leva para um comitê de investimentos. Acho que a gente tem a máxima no tijolo, né? Para analisar um imóvel, você precisa dos 3 primeiros critérios: localização, localização, localização. Sim. No fundo de papel, pelo menos para mim, deveria ser gestão, gestão e gestão. Você deveria conhecer o seu gestor. Você deveria estar confortável que aquele cara está fazendo a gestão para você, porque é muito mais dinâmico. Sim. Tijolo é mais difícil, né? Você vê, o TXF11 tem 50 imóveis. A gente vende um imóvel por semestre. Então, assim, é uma dinâmica. O último imóvel que a gente comprou, Belém do Pará, a gente comprou um imóvel esse ano, né? Não compramos ainda nenhum outro. Então, Vocês compram imóvel já pensando em vender, muitas vezes, ou não? Vocês compram imóvel para manter e ganhar com aluguel? Eu acho que a gente tem 2 tipos de imóvel. A gente tem o estratégico e o tático. O estratégico é aquele imóvel que tem que ser uma proposta indecorosa para vender, né? Tá. Imóveis dentro de São Paulo, imóveis em capitais, contratos muito longos, com ótimos inquilinos. E tem imóveis mais táticos, que a gente compra em cidades menores, que a gente tem mais predisposição a vender. Mas tudo é uma questão de preço, né? Se alguém chegar e fizer uma proposta indecorosa por um dos ativos estratégicos, pode ser que a gente venda. Mas a gente tem uma lista de imóveis que são mais negociáveis e outros menos negociáveis. É aquilo, né? Minha casa vale 1 milhão, eu amo minha casa. Mas o cara chega e fala, pô, eu te dou 2,5, 2 milhões e 500 mil. Você fala, pô, aí eu já não sei se eu amo tanto, né, cara? A proposta tá muito boa. Exato. Então tem isso, né? Sem dúvida.